Passaram uma boa semana? Essa semana eu fiz um exame, uma cintilografia. Quem já fez uma cintilografia? Ninguém está velho aí, só é coisa para velho, né, eu acho. Cintilografia, eu não sei se tem cintilografia em várias partes do corpo, mas eu fiz uma das coronárias, do coração, enfim. É um controle, não tem nada especial, mas em função do histórico e tal, e do colesterol, o médico me pediu para fazer esse exame. É um exame que demora, me falaram que ia demorar quase 6 horas para fazer esse exame aí. Foi mais rápido, em 4 horas tinha terminado. É um exame legal, guarda esse nome aí. Por que é legal? A Helene e eu fizemos, né? Então, no hospital, a máquina estava quebrada, então nos mandaram para o Fleury. Fleury é um laboratório bom, né? E o que tinha de bom nesse negócio aí? Nós fomos lá, eles injetam uma solução, uma substância radioativa, aí você já fica lá meio, né? Não sente nada, não, brincadeira, mas tem que tomar cuidado, porque é uma área toda onde tem essa substância radioativa. Injeta, você dá uns 50 minutos. E ela falou, durante esses 50 minutos, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão tomar uma água com gás e 2 polenguinhos. E aí vocês vão descer lá na lanchonete e pode comer à vontade. Falei, mas a bolsa, a gente tinha guardado a bolsa num armário, né? Falei, não, mas é de graça, pode ir lá e comer à vontade. Quanto mais comer, melhor. Sanduíche, tudo que vocês quiserem lá, quanto mais calórico, melhor. Mas por quê? Porque quanto mais alimentação, melhor a imagem. Melhor a imagem do exame, dessa cintilografia, o contraste e tudo mais. Imagina, né? Para 2 pessoas que gostam de comer, bastou falar uma vez, né? Descemos rapidinho lá, e a moça super simpática, né? Tipo uma lanchonete assim, e a gente assim, dá um só, não, que mais, não sei o quê. E aí a gente comeu, até, né? Até não aguentar mais, para a imagem ficar bonita, né? Só por causa disso. E aí tinha banana, tinha maçã, não podia tomar café nem chocolate. Para a imagem ficar melhor. Com certeza, algum processamento lá, no sangue e tudo mais. Quanto mais nós nos alimentarmos da palavra de Deus, melhor vai ser a imagem de Deus, de você mesmo, e de como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. E eu tenho a impressão que a Igreja de Cristo tem se alimentado pouco, e por isso que a imagem está meio embaçada. Não é uma coisa nova isso, mas eu acho que nós estamos vivendo tempos onde a imagem de Cristo está ficando embaçada demais, porque o povo não está se alimentando. O povo não está gastando tempo para ler a Bíblia. Eu não sei como é que foi a tua semana, em termos de leitura da Palavra de Deus. Mas se você não leu, a sua imagem de Deus está fraquinha. A imagem de como Deus te vê também está bagunçada. E a imagem, mais do que imagem, como Deus quer que você se relacione, com certeza está comprometido. E eu creio que isso explica muito da motivação do povo de Deus, com as coisas de Deus. Eu não duvido da conversão de muitos que fazem parte da igreja. Mas, tristemente, a gente tem que admitir que a igreja está fraquinha. Não estou falando só desse nosso grupo, da igreja São Bíblia, estou falando da igreja de Cristo em geral. Inclusive, recentemente, vocês viram matérias aí, na Isto É da semana retrasada ou passada. A última também, tem uma matéria que eu li, a respeito dessa diminuição da participação do povo de Deus em igrejas, no sentido de comunhão. E olhando para esse nosso grupo aqui, a gente sente falta de bastante gente, não falta? Né? Isso não tem que nos desanimar, mas que sirva como um alerta. Será que eu estou me relacionando de forma correta com esse meu Deus? Porque nós respondemos individualmente também diante de Deus. Muita coisa é coletiva, mas começa com você, começa comigo. Que Deus, hoje à noite, através dessa palavra de Deus, alimente você e talvez aprimore essa imagem de quem é Deus. Se você está sem imagem nenhuma, então que traga à sua mente, ao seu coração, aquilo que realmente Deus é. E depois, uma vez que você tiver a imagem clara de quem é Deus, tem uma resposta que você tem que dar. E é que essa resposta te ajude a viver amanhã, te ajude a viver na segunda, na terça, na quarta, na quinta.
E para isso, eu não vou ficar aqui dando comidinha na boca de vocês. Qual que é a proposta? Nós vamos estudar 3 passagens, 3 ideias no livro de 2 Samuel. 2 Samuel é um livro cheio de coisas assim diferentes. Tem guerra, tem traição, tem suicídio, tem maldade, tem conspirata, tem falsidade, tem conquista, tem desgosto, tem estupro, tem adultério, tem fome. É a vida. Tem tudo isso aí. Ainda bem que tem também lealdade, que tem bondade. Tem coisas aí no meio. Mas essa é a realidade. Você, durante uma semana, você presencia quase tudo isso aí. Não sei se alguém soube de um suicídio essa semana, mas com certeza todo mundo aqui já ouviu, já tem talvez até alguém bem próximo que passou por isso, né? Sem falar na parte imoral, de estupro, de traição. E segundo Samuel registra tudo isso aí. E nós vamos olhar um personagem principal aí nesse livro, que é quem? Quem que se destaca assim no livro de 2 Samuel? Um rei, Davi. Então nós vamos fazer o seguinte, fazer 6 grupos, são 3 temas. O primeiro é, não basta uma boa intenção. Não basta uma boa intenção. Tem que ser do jeito de Deus. Alguém, nesse livro, teve uma excelente boa intenção, mas não foi suficiente. Vocês estão cheios de boas intenções. Nós todos temos boas intenções, mas tem um jeito certo de fazer. Esse é um tema, que está aí no capítulo 6. Um outro tema é o cenário bom para a queda. O cenário assim, aquela cama de gato, como é que fala? Né? O cenário bom para cair e as consequências. E o terceiro tema, que você vai olhar aí no capítulo 21, é o seguinte: destrato é coisa séria. Destrato é coisa séria. Então, tem aí uma pessoa, uma nação, que sofreu por causa de um destrato. Vamos fazer então 6 grupos. 2 grupos vão estudar a mesma coisa. Tá? Então, grupo 1, vai ter 2 grupos 1, vão estudar, não basta uma boa intenção. Tem que ser do jeito de Deus. 2 grupos 2, o cenário bom para a queda. E o grupo 3, destrato é coisa séria. Então vamos lá. A Pri e a Dani vão ser as primeiras aí, com a ajuda do grupo, a fazer um resuminho, mas agora é um resuminho resumidíssimo. Depois o grupo 2 é a Aline e o Tatinho, e depois o Josué e o Henrique. Começar ao contrário? Eu gostei da ideia. Grupo 3. Henrique e Josué, vem os 2. Destrata coisa séria, exatamente. No texto de Josué, a gente vê ali numa época que o povo de Israel, eu não sei muito bem o contexto histórico, descobri agora há pouco, que ele ia tomando as terras, Deus ia dando as terras, ia prometendo vitórias, e restava um povo
assim, digamos que são vários povos assim sendo dominados aos poucos. Aí de repente tem um povo X lá que, puxa, esse Israel está passando por aqui, está dominando todo mundo. Daqui a pouco é nós que eles vão passar, vão bater aqui na porta, né? E aí eles usaram de astúcia, assim, eu não lembro a palavra que o Marquinhos usou, mas eles fingiram alguma coisa que eu não lembro agora, talvez o Josué ajude depois. Israel acabou poupando eles. Assim, também a gente concluiu que eles costumavam, nas batalhas que eles faziam, nos domínios deles, eles sempre pediam conselho para Deus, né? Então eles sempre tinham uma orientação de Deus. E nessa vez eles não pediram nenhuma orientação nem nada, eles apenas falaram, vamos poupar esse povo aí. O povo fez uma enganação lá e eles caíram nessa. Não pediram o conselho de Deus e, enfim, o resultado vem lá no fim. Mas o que a gente tirou já desse início é que, ali como aquele povo, talvez, que já tinha muitas vitórias, talvez já estava meio que acomodado. Então, eles não pediram nenhuma orientação, talvez por causa disso. Poxa, a gente ganha todas, é só mais uma, né? E o que a gente tira para o grupo ali, para a nossa vida, é que acontece muito de, puxa vida, o pastor perguntou como foi a semana, né? Então, a semana foi muito boa e você acaba esquecendo de pedir orientação, pedir conselho, porque, tá tudo bem. Então, você acaba não precisando de socorro algum, né? Interpretando como socorro, quando na verdade, poxa, é algo necessário, é um comunicado direto, assim, diário com Deus, né? Então, sei lá, o povo caiu nesse erro e eu vou deixar o fim da história para o Josué, que vai terminar. Dentro do próprio erro, o povo não consultou e, se não me falha a memória, foi feito um acordo. E o que eu posso entender, não tenho muita experiência de falar assim em público, quando nós deixamos de consultar a Deus, de fazer a vontade, quando nós tomamos a frente, todas essas frentes e esquecemos Deus, né? Esquecemos, fica difícil. O texto mostra que nós temos que ter a dependência de Deus, e o povo de Israel sempre foi um povo que obteve vitórias. Agora, quando você esquece a palavra e não deixa com que Deus não tenha Deus como sua destra, a sua dianteira, e quando você não honra, não faz a vontade de Deus, vem as consequências, né? Então teve consequências. A aplicação, não vou falar muito do texto do que está na palavra, mas a aplicação, tirando ontem, é a dependência total. Como cristão, a dependência é total. E até por questões financeiras, as pessoas que hoje, como eu vejo, por exemplo, fugindo, é uma coisa do que aconteceu com relação à parte da vida paulista. Você pega as pessoas que não conhecem a Deus, você pega as pessoas que são mais abastadas, que estão financeiramente com a parte financeira resolvida, não precisa de Deus, né? Então, onde eles foram esconder, no caso do Banco Itaú, guardaram tantas reservas, só fugindo um pouquinho, só que me fez lembrar, eu comprei a revista, estava lendo, e as pessoas juntando tesouro aqui na terra, todos os bens, onde o ladrão rouba, mina, e quando Deus pede para nós buscar e pensar as coisas do alto, né? Mas Josué foi um grande vitorioso, o povo de Israel em si foi um grande vitorioso. Agora, quando se esquece de Deus e quando toma decisões sem consultar e se faz o braço forte da própria carne, aí tem consequências, né? Legal, vamos arrematar aí para pegar esse ponto que eles falaram. Quando eles leram lá em 2 Samuel 21, a primeira coisa diz que Israel passou por quantos anos de fome? 3 anos de fome. E foi isso que chamou a atenção do povo. Peraí, 3 anos de fome, nós estamos seguindo a Deus, nós estamos fazendo as coisas bonitinho, estamos com 3 anos de fome aqui. A fome não era uma coisa incomum, até hoje tem fome, e a Bíblia fala que vai ter sempre fome. Mas, num contexto de um rei que queria agradar a Deus,
a fome não era assim, não era muito legal, porque Deus tinha prometido que se seguisse a Deus, Deus ia dar comida, ia dar o que precisa. Mas o fato é que tinha 3 anos de fome. Isso fez Davi consultar a Deus. Falou, Deus, o que está acontecendo? E aí Deus mostrou para ele. Vocês destrataram, vocês fizeram uma aliança com os gibeonitas, que vocês não iam matá-los. E vocês mataram os gibeonitas. Vocês fizeram um pouco caso do juramento, da aliança que vocês fizeram. E não foi Davi quem matou, foi Saul, foi antecessor. Ele estava nesse momento, então, colhendo essa desobediência. Eu pergunto para você, você está passando por uma secura na tua vida? Uma situação de, sei lá, de profunda tristeza, ou de alguma coisa que você se lamenta, e você talvez até esteja perguntando para Deus o porquê disso tudo? Pergunte mesmo, consulte a Deus. Porque às vezes pode ser alguma aliança, e na conversão você fez uma aliança com Deus. Talvez seja algum trato, talvez até uma promessa que você fez para Deus, se acontecer tal coisa, eu vou ler a Bíblia, eu vou te seguir, eu vou não sei para o mar, eu vou para a igreja, eu vou evangelizar. Você está cumprindo os teus votos? Destrato é coisa séria. Se você prometeu para Deus alguma coisa, não brinque com Deus. Talvez possa explicar alguma situação que você está vivendo. E não é porque Deus está te castigando, mas é um sinal para você se perguntar para Deus, como Davi, e aí, Deus, por que está acontecendo isso? Pergunte-se. Pergunta essa semana, por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? E deixe que Deus mostre. E quem sabe, Ele aponta alguma coisa para você. E aí Davi resolveu o problema. Bonito a finalização da história, apesar de ter a morte e tudo mais, mas depois diz no versículo, no finalzinho lá, Deus foi favorável para a terra. Porque eles fizeram o que devia ter sido feito. Grupo 2. Aline e Tatinho. O nosso é o cenário bom para a queda e consequências. A Aline vai dar as consequências. Me surgiu aqui na cabeça agora, o tempo é curto, mas enfim. Esse texto eu vejo como uma novela mexicana. É impressionante, assim, você mudar os nomes, se muda Davi, Betseba, você pode colocar José Riclei, sei lá, esses nomes mexicanos qualquer, é uma novela mexicana. O texto trata, então, Davi era rei, e o Bruno até colocou um ponto interessante, que eu já ouvi esse estudo milhares de vezes, mas nunca tinha parado para reparar nesse ponto, que Davi não foi para a guerra. Davi, já o cenário estava sendo preparado ali, Davi não foi para a guerra. Davi ficou lá no reino, de boa, curtindo, foi para a sacada tomar um sol, tomar lá uma birita e viu a Betseba. O cenário já foi se preparando mais ainda. Viu lá a moça, formosa, bonita, e falou, bem, quero para mim, né? Sou rei. Foi lá, pediu para trazer, trouxe a Betseba, se deitou com ela, e toda a consequência da história, ela ficou grávida, daí ele pediu para chamar o marido, que estava na guerra, tentou embebedá-lo para ele ir para casa, para falar, não, você deitou com a sua mulher, o filho é teu, sei o quê. Mas ele não quis, então, outro ponto que também foi colocado, que foi bem interessante, foi que o marido voltou para a guerra e Davi entregou uma carta na mão dele, para ele entregar para o general lá, para o Joabe, que era praticamente a sentença de morte dele. Então, ele foi fiel a Davi, foi fiel a Joabe, que ele também não, a Deus, ele não leu a carta. Ele podia ter aberto, lido, e falar, eu não vou morrer aqui, eu vou, já sair fora. Mas não, ele foi fiel, dele foi posto na frente de batalha e foi morto. Esse é um pouco, então, da história. Mas sei lá, eu vejo muito como uma novela mexicana, que acontece no dia a dia, essa questão de adultério. A gente vê, você conhece alguém, você conhece um amigo de amigo, você vê toda hora, e principalmente com consequências de morte também. E esse cenário foi preparando desde o comecinho, desde quando Davi não foi para a guerra, daí Davi foi, avistou a mulher, cobiçou com os olhos, já começou o adultério ali, na cobiça, pelos olhos.
E depois o adultério em si, depois ainda mandou matar praticamente, né, o marido dela. Enfim, o cenário foi todo esse, foi preparando aos poucos. Daí teve a consequência. Que é, como consequência, depois, o filho deles, de Davi de Betseba, morreu, né? Foi essa consequência que a gente leu no segundo trecho. Então, assim, como aplicação que eu ia falar, que o nosso grupo acabou chegando nessa conclusão, é que se tem algum pecado, alguma coisa que, sei lá, faz você pecar, então a gente não pode ficar alimentando essa coisa. A gente não pode... O que Davi fez? Davi viu que a Betseba era bonita, mas não, ele ficou espiando, ele ficou olhando. E ele falou assim, não, agora eu quero ela para mim, ela era muito bonita. Então, a gente, se tem alguma coisa que faz a gente pecar, a gente, na Bíblia fala, né, se teu olho te faz pecar, corta ele fora. Se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. Então, se tem alguma coisa que faz você pecar, não vai ficar alimentando. Não, para, entendeu? Por exemplo, o nosso grupo comentou, como, por exemplo, a gente ir para uma balada. Gente, tudo bem. Se for para a balada, fica lá assim, tá, né? Mas pensa, olha o cenário. Pessoal lá ficando, pessoal lá bebendo, pessoal dançando que nem louco. Sei lá, eu não sei, eu acho, particularmente, nosso grupo comentou, não é um ambiente para um cristão. Se você não quer cair, não vai se meter na tentação. É errado você ir para a balada? Bom, talvez não é errado você ir. É errado, mas você vai estar se colocando em tentação, entendeu? Por exemplo, eu até comentei uma vez com a Dani Árvore, isso faz um tempo já. Eu quero emagrecer. Eu não vou fazer um bolo de chocolate. Eu posso fazer o bolo de chocolate? Com um monte de cobertura e M&M em cima? Eu posso fazer, não posso? Eu posso fazer esse bolo. Não é errado. É errado fazer o bolo? Não é. Mas é uma tentação. Se eu não vou comer, se eu quero emagrecer, se eu não vou comer, para que eu vou fazer o bolo? Então, se você não quer ficar, se você não quer beber, se você não quer ficar bêbado, para que você vai nesses lugares? Por que você começa a frequentar se você não quer? Se você não quer cair, não frequenta, entendeu? Então, é você se livrar da sua tentação. Então, acho que é isso. Mas... Pode ficar aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Ressaltaram as coisas legais aí. Todo mundo era tempo de ir para a guerra. E Davi ficou. Além de ficar, estava dormindo de tarde. Tem um problema de dormir de tarde? Nenhum. Mas, para um rei que devia estar na guerra dormindo de tarde, ociosidade, aí ele levantou, foi passear. Ociosidade é um perigo. E aí ele viu. Primeira vez, talvez não pôde evitar. Mas a segunda vez, a terceira, a quarta, ele poderia. Aquela história, né? A primeira nem sempre você consegue evitar. Mas depois isso se transformou num pedido, né? Traz ela para cá e tal. E aí estava armado o cenário. Lugar errado, fazendo a coisa errada, na hora errada. E assim, o exemplo perfeito da balada, zona de risco. Amizade. Está com amizades que são duvidosas? A Bíblia fala para não ter amigos que estão te levando para o buraco. Namoro tem um jeito certo de Deus. Se está fazendo errado, é risco. Você está armando o cenário para cair. Não, mas eu sou forte. Não vai com essa conversa não, ninguém é forte não. Basta ter um cenário aí favorável que para cair é rapidinho. E depois de tudo isso, o resumo é, isso foi mal aos olhos de Deus. Foi mal. É assim que a gente fala, foi mal, né? Só que as consequências foram tristes. Para a família inteira, por causa de um exemplo. De alguém, filho matando o filho, depois os irmãos se matando. O próprio nenê nasceu, morreu. Mas que legal de ver que depois Davi se arrependeu. Então se você está aí, ou já caiu, ou está nesse cenário, fuja desse cenário de queda. E se já caiu, arrepende-se. Pequei. Foi o que Davi falou, depois que Natan foi lá e contou aquela historinha legal, né? Você é o homem. Opa, sou eu? Pequei. E ele arrependido, as consequências continuaram. Mas, felizmente,
ele teve novamente a comunhão com Deus. Eu queria só fechar esse tema aqui, o cenário bom para a queda, falando de bebida. Tem me preocupado muito. E a gente sabe que isso não é... Vocês devem saber melhor do que eu, mas a estatística de bebida entre adolescentes e jovens está aumentando assim assustadoramente. E a bebida, eu não conheci pessoalmente, mas eu vi foto, é alguém daqui da igreja que foi visitar um rapaz bonito, um rapaz inteligente, foi para a praia, bebeu demais com os amigos, foi levado para o hospital, deram alguma coisa lá para ele, não sei o que, além de glicose, enfim. Esse rapaz teve um choque, não sei se é anafilático, o que é o quadro dele exatamente. Esse rapaz está agora com 28 anos, eu acho. Faz uns 8 anos que ele está numa cama, vegetando. Ele consegue apenas mexer assim um pouco a cabeça. Estragou a vida por causa de bebida, só bebida. Então, meus queridos, além de... Davi aqui fala que depois o profeta falou, você desprezou a palavra de Deus. Jovens, eu não estou contando isso só pensando nas consequências, assustador, vou parar. Mas pensando no que Deus quer para você, que é muito melhor do que... Bebida é um dos exemplos, né? Mas tem tantas outras coisas que trazem consequências e que você pode amargar amanhã ou depois. Então fuja de amigos que te levam para isso. Fuja, que as consequências podem ser muito tristes e sem reversão. Então não despreze a palavra de Deus. Você tem um corpo, você jovem, você moça, bonito, que é templo do Espírito Santo. E Deus quer usar você para brilhar nesse mundo. Então cuidado com o cenário de queda. Ainda bem que Deus dá pistas, né? E a gente tem lá o Espírito Santo que dá o sinal amarelo, dá o sinal vermelho. Cuidado, não ultrapasse. Que aí o acidente, a queda, pode ser com consequências irreversíveis, né? Grupo 1, vamos terminar? Nosso tema é o primeiro tema, que se chama Não Basta uma Boa Intenção, tem que ser do jeito de Deus. Para contextualizar um pouquinho, nós voltamos o texto lá em Êxodo 37, que conta um pouco da arca que Deus mandou Moisés fazer. A arca, ela era feita de madeira e revestida de ouro, e ela tinha argolas que passavam uma madeira por entre elas, e apenas os levitas poderiam levar a arca sendo santificados, né? Então, eles deveriam fazer um sacrifício e podiam, nesse caso, carregar a arca que Deus ordenou fazer. A arca, a única coisa que eu lembro que ela tinha dentro eram as tábuas com os 10 mandamentos. E aquela tábua era intocável por qualquer outra pessoa, só os levitas podiam carregar. E aí, lá em Samuel 6, de 1 a 11, conta que Davi encontrou a tal da arca, que já estava perdida há não sei quantos anos, muitos anos, mais de 100 anos. E a arca, ela estava na casa Abinadab. E aí a arca estava na casa dessa pessoa, desse Abinadab, e essa pessoa estava sendo muito abençoada por Deus devido à arca estar lá naquele lugar. Então, quando Davi ficou sabendo da arca, imediatamente ele mandou resgatar a arca, trazer de volta para Jerusalém e mandou uma pessoa buscar. Mas essa não era a vontade de Deus. Era uma pessoa que não era levita, e foram com carros de bois buscar a arca na casa desse Abinadab. No meio do caminho, entre o caminho, Deus colocou a sua mão e não permitiu que a arca se mexesse, não permitiu que a arca saísse do lugar. Então, os carros de bois foram atropelados, enfim, e a pessoa que estava dirigindo o carro de bois morreu nesse momento. E a arca ficou ali naquele lugar, para depois, posteriormente, a Dani vai falar. Então, e aí a gente procurando no texto de Crônicas, Deus fala que a vontade dele era que essa arca fosse levada a Jerusalém, sim,
mas, como a Pri já falou, pelos levitas. E ela tinha que ser levada nos ombros dele por paus, não carregadas com as mãos, mas pelos ombros. E Deus já tinha deixado isso bem claro para Davi, que era assim. E num ato de egoísmo, num ato de ele achar que sabe o que é melhor, e acho que também no sentido de querer proteger um pouco, assim, achando que é mais a boa intenção, que é o nosso tema. Ele juntou os seus guerreiros e foram levar a arca, como a falou, por bois, né? E nisso deu errado, os bois tropeçaram e a pessoa que está dirigindo, no ato de tentar segurar a arca para que ela não caísse, ela foi fulminada. E depois de tudo isso que aconteceu, Davi repensou e falou, não, eu vou fazer do jeito de Deus. E ele fazendo do jeito de Deus, ele realmente juntou os levitas, levou a arca como devia ter sido levada, e ela foi entregue e colocada no templo em Jerusalém. Então eu vou falar a minha aplicação, que a gente mais ou menos viu no nosso grupo. Quando a gente conversou, a gente viu que os grupos olharam por pontos diferentes. O nosso grupo olhou pelo ponto mais da segunda chance, do arrependimento. Que a gente colocou, por exemplo, o que é muito comum, as pessoas começarem a sair com um pessoal e de repente começar a beber um pouco, que na Bíblia não fala nada que é errado, Jesus mesmo tomou vinho, mas ela deixa bem claro que a gente não pode se embriagar, que isso que é errado. Então, às vezes, você no ato de achar que você comanda, que você está por cima, você bebe um pouco mais, um pouco menos, mas a gente, às vezes, não tem noção do que pode acontecer. A gente sempre acha que a gente está no comando, que a gente sabe o que vai fazer, que nada vai acontecer. E a gente colocou no exemplo de uma pessoa que a gente conhece, que, numa situação dessa, voltou para casa dirigindo e teve um acidente. A gente pensou como se fosse o acidente dos bois, onde no acidente de carro, quando a pessoa está bêbada em alta velocidade, você pode ter de um arranhão a morte. E no caso dele, ele não teve nenhum arranhão num acidente onde qualquer um teria morrido. E ele fala, Deus me deu uma segunda chance e hoje faço o jeito dele. E é o jeito dele que é a vida dele e Deus tem abençoado e mostrado o caminho. Então, a nossa aplicação foi no sentido mais da segunda chance, do fazer, você saber, porque a gente sabe que, um bom cristão, qualquer pessoa sabe que é errado você se embriagar, que a gente sabe que às vezes a gente fica fora de si, tanto que quando você bebe muito, às vezes você nem lembra as coisas que você faz. Então, você acaba saindo de si e acha que tem o comando sobre tudo. E, na verdade, o que é o certo é a vontade de Deus e você acaba fazendo pela segunda vez, né? Como você teve a consequência, onde Deus te salvou e você conseguiu ver realmente o certo. E depois de um acidente de carro, por exemplo, é uma coisa muito forte, né? Mexe muito com a gente. Você saber que você não deveria estar vivo, sabe? Que você realmente foi salvo. Então, isso mexe muito com uma pessoa e eu acho que essa é fazer a vontade de Deus. Não esperar que aconteça alguma coisa nesse nível para você começar a fazer, mas estar sempre buscando fazer a vontade dele e perguntar para ele. Não só fazer o que você acha que é o certo pela sua cabeça. A segunda aplicação que nós pensamos seria que Davi foi uma pessoa muito egoísta, primeiramente, por ter escolhido tomar as rédeas, tomar a postura e ir à frente e tomar a decisão sozinho. Ele não consultou ninguém, simplesmente foi lá e fez, eu quero assim, traga a arca para Jerusalém. Então, às vezes, a gente tem muitas atitudes egoístas e a gente não pensa nas consequências que essas atitudes egoístas podem ter. Então, por exemplo, Davi, ele não mediu que outra pessoa que não fosse levita, levando a arca para Jerusalém, poderia ser morta. E realmente foi o que aconteceu. Outra pessoa, levando a arca para Jerusalém, foi morta. Essa foi a consequência que Davi já sabia
e que mesmo assim teimou em fazer acontecer. Então, acho que é muito o que a gente acaba pensando. Pode acontecer com qualquer um, você ser egoísta, você querer tomar as rédeas, você, não, eu vou fazer isso ou aquilo, e na realidade você não tem um pouco de paciência e esperar, Senhor, é isso que eu quero? Tudo bem que Deus não vai te mandar um SMS falando, olha, faça isso ou aquilo, mas você deve esperar, deve de vez em quando ouvir um pouco o Espírito Santo falar com você e esperar para ver se é isso que Deus quer e deixar um pouco o egoísmo de lado. Que a gente, no sentido dos dois lados, do egoísmo, tanto quanto a gente achar que a gente sempre sabe ou consegue fazer as coisas, Tiago 4, 13 ao 15. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos assim e faremos isto ou aquilo. Aproximar-se de Deus e das coisas de Deus tem um jeito certo. Adorar a Deus, servir a Deus, pressupõe humildade, pressupõe santidade, pressupõe justiça, pressupõe retidão. Tem um jeito certo de você se relacionar com as pessoas. Tem um jeito certo de se relacionar com Deus. Tem um jeito certo de congregar. Tem um jeito certo de servir. E nós conhecemos muita coisa já da palavra de Deus. Não é desconhecimento. A Bíblia fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. É verdade. Mas nós já conhecemos bastante coisa. E Deus quer que nós já vivamos aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe. Davi, infelizmente, só depois disso que ele foi consultar a lei de Deus para saber como é que tinha que ser transportada e de que jeito, e aí foi um sucesso. Se você faz do seu jeito, é morte. Se você faz do jeito de Deus, é vida. Morte até fisicamente, como no caso de Uzá, que é chocante até, puxa, mas que culpa teve ele? Mas esse Uzá fica como ilustração do que quando a gente faz do nosso jeito, é morte. Mas quando você faz do jeito de Deus, mesmo que você não acha que não é por aí, você vai ser abençoado por fazer do jeito de Deus. Isso é confiança. Consulte a Deus. Viva o que você já sabe da palavra de Deus. E faça do jeito certo. Porque é garantido. É ausência de problema? Não. Mas é bênção. É alegria. É plenitude do Senhor. Consulte a Deus. O que ressalta nessas histórias todas é quando não consulta, desgraça. Quando consulta, dá certo. E na minha vida tem sido cada vez mais, eu tenho percebido que sem mim nada podeis fazer, então eu tenho que consultar para tudo. Tudo. Isso traz uma tranquilidade, porque depois, independentemente do que acontece, olha, eu coloquei esse assunto diante do Senhor. E tem uma paz de saber que Ele dirigiu. Para você fazer um curso, um vestibular, um emprego, um namoro, consulte. E viva a palavra de Deus. Consultar não é assim, eu consulto e fico esperando. A Bíblia já é a revelação de Deus, já tem instruções claras, objetivas. E aquilo que é específico, aí espera. Deus vai te encaminhar para aquilo que Ele tem.